Alô você, alô você. É isso aí mesmo. A maior genialidade é ser simples. Então vamos lá. Mas eu vi uns caras falando que não precisa ter caderno. Tá. Vamos lá. Primeira coisa. Me traz esse cara e me fala quantos concursos esse cara passou. 2. Se esse cara não passou, não anotando nada e não tendo caderno, caralho, esse cara é o segundo Einstein. Me acha ele que eu vou contratar ele e pagar 5 vezes o que ele ganha na porra do serviço público. Ou 3, que é a lógica. O cara tá mentindo. Basicamente é assim que funciona. Então vamos lá. Primeira fonte de conhecimento sua, você abastece sempre a memória de tiro curto. Por isso que quando você assiste aula, e aí você é bem prático, você assiste aula e no final da aula você sabe a porra toda. Toma um café, come alguma coisa, faz um lanche, vai no banheiro, toma um banho, vai dormir, acorda, não sabe de porra nenhuma do que estava acontecendo. Chega ao cúmulo do ridículo de você fazer as questões de raciocínio lógico junto com o professor, acorda no outro dia de manhã, o negócio tá na sequência e você erra. Por quê? Você não alimentou a memória de tiro longo. As pessoas assistem a minha aula na internet e ficam encantadas, falam, caralho, o Evandro gravou a 8.112 inteira. Basicamente, quase a 8.112 inteira, né? A Constituição Federal, mas o direito penal também, sem ser nenhum gênio. Inclusive eu tenho TDAH, tá? TDA, tem um A aí no meio, tá? H. Evandro, como é que você conseguiu fazer isso? Cara, de uma forma bem simples. Repetição, alimenta a memória de tiro curto, depois alimenta a memória de tiro longo. O primeiro passo é ter o caderno, essa é a minha orientação. Como eu faço com o caderno? Cara, eu vou falar da forma que eu sei fazer, mas você pode se orientar de outra forma que fique melhor para você. As formas que eu falo, assim, eu não sou o cara infalível não, mas eu sou um cara muito prático e funcionou 12 vezes comigo. Então vamos lá. Primeira coisa, quando você estiver assistindo aula, e isso vale para aula no presencial ou aula online, você tem que levar a sério do mesmo jeito. Evandro, qual é a diferença do cara que vai para o presencial ou vai para o online? Isso aí é outro vídeo, mas basicamente no presencial ele fica trancafiado lá dentro da sala e ele não pode sair. E o vídeo, às vezes você é o senhor de você mesmo, você é o juiz. Então às vezes você vacalha e não fica o tempo que devia ficar. Esse é o ponto fundamental, o ponto 1. Vamos lá para o ponto 2. Quando você estiver anotando, assistindo sua aula, anote o caderno como se fosse a sua fonte de pesquisa principal. E no futuro vai ser, porque eu vou unir caderno, apostila, exercício, simulado. Você vai ver que vai ser a fonte primária. O maior macete, pessoal, é quando estiver assistindo aula, separar por tópico e por assunto. O que é um bom professor, Evandro? É aquele professor que me encanta? Não, cara. Existem professores que te encantam e existem professores que resolvem. Evandro, tem muita diferença entre o que encanta e o que resolve? Cara, tem uma diferença abissal. Primeira coisa, o professor que resolve é o professor que é organizado. Ele separa o quadro da forma que você tem que efetivamente anotar no caderno. Evandro, eu gosto de professores que dão aula em projetor. Você tem problema, o professor também. Porque você pode ver que a aula dele sai arranhada, sai lida e ele não consegue ter confiança, assim como você também não. Então prefira professores que escrevam na munheca. Tem muita gente que fala, mas o alfa é arcaico, o alfa com arcaico porque ele escreve. Arcaico por causa de quê? Se você pegar os pré-vestibulares, você pegar os maiores cursos preparatórios de outras áreas que não sejam o concurso público do Brasil, todos eles na munheca. Pega lá o Instituto Tecnológico da Aeronáutica e pergunta os garotos formados no ITA como é que eles escrevem. Na munheca, como é que eles aprendem? Na munheca. Então você vai, copia, separa por assunto. Eu vou dar um exemplo bem prático. Se você estiver estudando direito constitucional e você pegar lá o artigo 5º, separa o artigo 5º, vai dar umas 5, 6, 10 folhas, dependendo do professor. Direitos políticos, você separa em tópicos. Você tem que estar organizado no seu caderno, assim como está organizado na apostila. Você pode ver que tem um sumário, o seu caderno vai ter um sumário, mas foi você que construiu. Essa é a primeira parte. Evandro, dá uma ideia de caderno simples, cara. Eu gosto muito daqueles cadernos que eu não gosto de fichário, mas tem meninas e rapazes também que gostam bastante de fichário. Eu não gosto de caderno de aspiral. Pra mim, eu sempre gostei daqueles cadernos, sou meio tradicional, aqueles cadernos de lombadinha, normal. Então, eu compro um por matéria e coloco o nome da matéria. E por incrível que pareça, se eu tinha mais de um professor,
eu troco os cadernos, ou seja, eu tinha, aqui você vai ter Janaína e Giancarla e o Oberg, 3 professores de português, tenha 3 cadernos. Ah, Evandro, então eu vou ter um caderno para cada professor? E você vai seguir a sequência lógica de cada caderno. Outra coisa, se tem exercícios ou PDF no final da aula, assistiu a aula, anotou tudo por tópico, no final é obrigatório a revisão do PDF batendo com o caderno no que foi dado na aula. É isso que vai alimentar a sua memória de tiro longo, são as revisões. Então você estudou e já faz uma revisão imediatamente após. Ok? Beleza, Evandro. Faz os exercícios que estão ali e não é só revisão, é pegar no PDF, pegar nos exercícios e ver se aquilo ali, o tópico da aula que você assistiu, resolve. Se tiver algum assunto que não estava no caderno, está na hora de transcrever o assunto no caderno e ter certeza que da próxima vez que cair aquele assunto, você vai responder com o próprio caderno. É por isso que depois de um tempo, você vai fazer, você vai pegar o seu caderno e vai passar ele todo a limpo. Na verdade, quando você está passando o caderno todo a limpo, você pode resolver fazer em fichário, você pode resolver fazer em outro caderno, que é o que eu faço. Você pode fazer em várias técnicas não de resumo, mas de transcrição. Aí, Ivan, isso não funciona. Que maneira não funciona? Pega uma aula minha de concurso de pessoas, o artigo 29 do Código Penal, e anota tudo que eu der de aula para você, tudo, exatamente tudo. E depois vai fazer o PDF, revisa no PDF e vai fazer exercícios e simulados. Você vai ver lá que 5% do conteúdo que estava lá eu não bato em aula, que é um conteúdo mais aprofundado. É o conteúdo que você pega o tópico, joga no caderno e você já tem um material de pesquisa muito forte. Isso vai ser reforçado depois que eu vou falando as outras técnicas. Essa primeira foi a técnica do caderno. Pessoal, usem, testem e vejam como vocês melhoram em curto espaço de tempo no que tange a resolução efetiva dos seus simulados, que é o que importa, beleza? E tem que fazer revisão direto. Evandro, como é que eu faço revisão do caderno? Você vai ver que quando sabe aquele plano de estudo que você faz rotatório? Então, você vai ver que uma das fontes de estudo dirigido é o próprio caderno. Aí, Evandro, quer dizer que eu assisti a aula, anotei no caderno, fiz uma revisão no PDF, depois da aula reforcei. Depois eu enfio ele no ciclo de estudo dirigido. Eu estou reforçando e revisando. As revisões próximo do concurso, ainda mais com o edital aberto, elas vão diminuindo os dias. Por isso que com o edital aberto, dá para você bater tipo 4 matérias por dia, são 12, você revisa a cada 4 dias. Se você tem 40 dias, você revisa 10 vezes, não todo o conteúdo, mas você vai rodando o conteúdo. Então dá para você vir no final de tudo umas 2, 3 vezes, de acordo com a quantidade de time que você está estudando por dia. Então na prática, às vezes você pega 30, 40, 50, 60, 90 dias de edital aberto, você consegue rever e ver o edital 2, 3 vezes. Que o importante é você ter o edital todo na cabeça, porque as bancas têm mudado muito, não o que elas cobram, mas elas têm mudado o núcleo de o que vem dentro do edital, que são mais cobrados. Às vezes você pega a SESP, ela cobra oração subordinada adjetiva, quase não cobra oração subordinada substantiva, mas isso não quer dizer que não vai cair. Então a gente tem que ter toda a noção, porque se vier a mudança na sua prova, a gente está preparado. Então esse foi o primeiro vídeo de organização do estudo da série materiais para estudar. O primeiro foi o caderno. Aí depois a gente vai seguir a sequência. Eu vou ensinar você a fazer a revisão certa nos seus PDFs e como você lida com PDF, tá? Não é a quantidade que vai fazer você ser aprovado, é a qualidade. Terceira coisa, cara, fazer as apostilas são essenciais, cara. Muita gente fica te vendendo na internet livro. Ok, livro é bom, você pode comprar e faz bem, mas pega o direito penal, pega um livro de direito penal e pega a minha apostila e faça uma crítica aqui à minha apostila, que eu vou te provar que tudo que cai na Polícia Federal, na Rodoviária, na Polícia Civil e na PM, no que tange a penal, tá lá. Você não precisa de mais do que aquilo. E você reforça ela em conteúdos extras, em exercícios, e depois a gente fecha o caixão em simulados e fica rodando em volta do rabo. Então, cara, vai ter muita coisa boa pra gente, tá? O primeiro vídeo, tem feito vídeo diário, às vezes tem saído 2 vídeos. Então, esmaga o canal, esmaga o canal, que eu preciso que você se inscreve no canal, que você dê um like. Esse like aí tem que dar o dedão, tem que quebrar na hora que você der o like. E nos próximos vídeos, se você confia em mim, nem assiste o vídeo, já dá o like, já passa, já compartilha. É legal você compartilhar os vídeos com outras pessoas também, que isso ajuda o canal. Assim que o canal crescer mais, eu farei mais vídeo, porque eu fico louco com os comentários e com as pessoas necessitadas por conhecimento, pessoas necessitadas por coisa. É isso que eu estou fazendo aqui, o pessoal cobra, pessoal, acredita. Muito menos propriedade, muito menos experiência, muito menos bagagem, e estão cobrando de você uma coisa que deveria ser gratuita. E aqui no Fábrica de Valores a gente não cobra de você.